Vamos falar então de Ciro Gomes? Parece que o homem andou falando. Eu estava dizendo em outras lives e cortes que vocês viram durante a semana que todo mundo estava falando, menos o Ciro Gomes. Para quem não estava acompanhando as lives, os cortes que estão saindo agora durante a semana, bem, existe uma especulação muito forte de que o Ciro Gomes pode sair do PDT e parar no PSDB. No momento, o que temos são negociações do PSDB. Não havia a palavra do Ciro Gomes até o momento. A gente tinha várias manifestações de quadros do PSDB, a Aécio falou alguma coisa, tivemos uma fala do Tasso Gereissati, que aparentemente é a pessoa que mais está tentando fazer essa negociação. Tivemos a palavra do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, que também falou que já deu o aval para as negociações, e parece que há, de parte do PSDB, um interesse de contar com o Ciro Gomes para revitalizar a sigla, já que não saiu a negociação com o Podemos. O partido vem negociando outras federações, né, com o MDB, com republicanos, até se falou aí durante a semana, a título, acredito eu, muito mais do que especulação, e para causar confusão de que o Ciro ele está em São Paulo, vai ficar 11 dias em São Paulo, aí já tinha gente por aí, vocês sabem quem são, aquele pessoal da Estrela, o pessoal que se finge de esquerda, mas que bota ovos na direita. Esse pessoal estava dizendo que o Ciro foi lá conversar com o Tarcísio de Freitas, que eles estavam fazendo uma costura política. Olha só, pessoal, o nível de loucura que esse pessoal está chegando. Mas assim, pessoal, existem muitas especulações, mas de concreto, até agora, rigorosamente nada. Eu já dei minha opinião. Eu acho que neste momento em que o PDT, no cenário estadual e no cenário federal, corre na direção oposta do Ciro, sendo um governo estadual fechado com Eumano para a próxima eleição, que está na base do Eumano, e o governo e o PDT no governo federal está com Lula e pretende estar com Lula em 2026, isso dito pelo próprio presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Bem, a tendência é o governo, é o PDT nacional e o PDT estadual caminhar com o PT, enquanto o Ciro vem construindo um caminho completamente oposto. Ele teve naquele café com a oposição e gerou, né, um grande barulho, né, com o Ciro, com os bolsonaristas e tudo mais, né? Então, desde aquilo lá, começou a ganhar corpo uma ideia de que o Ciro poderia mudar de partido. Aí muitas pessoas especularam, Ciro governador, Ciro vice, Ciro presidente pelo PSDB, o que eu esclareci no programa anterior. Não, pessoal, não é Ciro presidente pelo PSDB. É Ciro presidente estadual do PSDB. Essa é uma negociação que se fala lá no Ceará que uma das possíveis atratividades que poderiam estar na mesa para atrair o Ciro é ele ter um cargo dentro do PSDB, que poderia ser o de presidente estadual da sigla, até mesmo o presidente do PSDB do Ceará já disse que abriria mão do cargo dele para dar esse cargo ao Ciro, porque o PSDB entende que precisa de uma figura forte para aglutinar o partido. E eles veem, né, uma parte do PSDB, melhor dizendo, vê que o Ciro é essa pessoa. Ele tem uma trajetória nacional, tem uma história no partido, é um cara que ele tem um apelo nacional e, por que não, um apelo estadual, ao contrário do que muitos dizem, que achavam que o Ciro estava morto. Ao contrário, pessoal. As pesquisas internas e pesquisas feitas no Ceará mostram que o Ciro Gomes ainda tem muita força no Ceará. Tá? Ao contrário do que petistas e outras pessoas têm dito por aí,
O Ciro ainda tem muita força no Ceará. Tá? E cada vez mais ele tem mostrado que ele tem essa força. Não é à toa que o Ciro já apareceu aí em pesquisas colocando nomes históricos da política cearense. O Ciro estava lá, na memória do cearense. O Ciro ocupando o primeiro lugar, galera. Então, assim, da onde que esse pessoal tira essa ideia de que o Ciro está morto, que o Ciro não tem mais essa força toda? Tem sim. Tem sim. E a gente viu nas pesquisas de vários periódicos do Ceará que perguntaram sobre o melhor governador da história do Ceará, e lá estava o Ciro. Então o Ciro ainda tem muita força no estado do Ceará. Tá certo, pessoal? E assim, pessoal, é verdade que há algumas resistências, tá? Ainda existe algumas resistências. Por exemplo, a gente tem ali, né, o pessoal, uma ala do PSDB que acha que o Ciro vai ter que se desculpar, vai ter que rever algumas coisas que ele andou dizendo no passado, né? E a gente tem um pessoal que ficou muito sentido com algumas coisas que o Ciro disse sobre o FHC e tudo mais. Tem isso, tá, pessoal? Então, galera, honestamente, esse caso ainda está em avaliação. Como eu disse para vocês, até o momento não tinha uma palavra do Ciro Gomes. Porém, a coisa mudou. E o Ciro finalmente se manifestou. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui, né, uma matéria da Veja, né, em que o Ciro supostamente teria falado sobre o cenário dele, sobre essas possibilidades dele parar no PSDB, na mira do PSDB. Ciro tranquiliza a PDT e diz que não é hora de decisão. Em meio a rumores de flerte com o PSDB, Ciro Gomes procurou colegas do PDT nos últimos dias para tranquilizá-los de que, pelo menos por enquanto, nenhuma decisão será tomada. Em tom de desabafo, o ex-ministro afirmou estar chateado com o PDT do Ceará, que está cada vez mais próximo ao PT no estado. Chegou a dizer que também não gostava da subserviência que a bancada federal do PDT tinha em relação ao governo Lula, mas ponderou que ficou aliviado com a mudança de postura dos parlamentares, que hoje são um pouco mais independentes. O pedetista admitiu ter sido sondado por Tasso Gereissati, com quem nutre uma boa relação há décadas, e que o amigo disse que Marconi Perillo, presidente do PSDB, entraria em contato. Relatou a interlocutores que optou por não atender o dirigente tucano, porque avaliou que não tem o que ser decidido agora. Questionado se isso significaria uma negativa ao PSDB, disse que isso não significa nada, nem que fica, nem que vai embora. Só que não é assunto para agora. Então tá aí, pessoal, a palavra do Ciro. Em suma, ele não negou, mas também não afirmou que ele irá trocar de partido. Ele admitiu que realmente houve contato do Tasso Gereissati, que há o assédio para que ele venha para o PSDB, que, como eu disse para vocês, o PSDB está tentando trazer um grande quadro, já que as federações, a fusão com o Podemos não aconteceu, eles estão tentando se voltar às origens que o PSDB já teve. E a ideia é fazer um resgate regional. Aí depois, para que o PSDB volte a ser um partido de expressão nacional. E é por isso que entraram em contato com o Ciro. E aí, pessoal, o Ciro falou, como eu disse para vocês, não tem nada certo, não é hora de decidir só agora. O próprio Ciro, pela primeira vez, aos correligionários, porque para nós aqui estava bem claro. Agora ele disse aos correligionários,
olha, não estou gostando dessa aproximação do PDT do Ceará com o PT, não estou gostando dessa aproximação do PDT com, ou melhor dizendo, ele falou da subserviência do PDT no âmbito federal com o Lula, isso é verdade, só que assim, eu já falei aqui, isso aí também é um problema do Ciro também. O Ciro poderia ter ido para Brasília, ter ficado lá por próximo, pelo menos, ou mantendo contato lá do Ceará, e ele poderia ter influenciado a linha política do partido, de ele influenciar nas decisões, de dizer qual era a linha do partido, de não ser um partido que aceita arcabouço fiscal e uma série de medidas neoliberais do governo. Inclusive, esse crédito consignado para o trabalhador privado, que o Ciro denunciou. Só que aquilo, pessoal, para mim aqui, não adianta ficar fazendo a denúncia na newsletter, a denúncia nos espaços que o Ciro costuma frequentar, ou daqui a pouco na imprensa, se tu não influencia dentro do partido que tu está afiliado. E aí que, na minha opinião, e ninguém precisa concordar comigo, que está o erro do Ciro, que ele deveria ter trabalhado, a partir da eleição do Lula, de construir uma independência do PDT dizer a sua linha. Do PDT, por exemplo, dizer, essa proposta aqui a gente não concorda, nós não vamos votar nisso aqui, apresenta alternativas. Era isso, por exemplo, que eu defendi em relação ao Ciro. Ele poderia ter sido mais propositivo. Eu já falei aqui, sou muito claro, eu não acredito nessa ideia aí de Ciro ele está em silêncio, porque isso é estratégico, para ele não ficar apanhando de adversário e tudo mais. Pessoal, eu não acredito nisso, e eu acho que é até ruim para o Ciro. Agora, vocês viram, né? Recentemente teve lá a discussão do Tamir com os petistas, e aí o Bolsonaro foi lá e disse que teve apoio do Ciro. Não sei, mentiram lá que o André Fernandes falou que contou com o apoio do Ciro Gomes, né? E, pessoal, o Tamir ficou assim. E agora, o que eu digo? Porque o Ciro não foi nem capaz de desmentir. E todo mundo aqui que acompanhou, tem um amigo do Ceará, mais próximo lá do PDT e tal, a gente sabe que o Ciro sequer participou da campanha do Sarto. A gente sabe disso. Mas o petista, frente a uma palavra do Bolsonaro e uma palavra meio estranha lá do Raspa-Caneco, acreditou. Hoje, pessoal, a narrativa que está na praça é que o Ciro apoiou o Raspa-Caneco, que o Ciro está com o Bolsonaro. Por quê? Porque o Ciro se omite. Entendeu? Assim como, por exemplo, se o pessoal é subserviente. Bom, o Ciro sabia que esse era o papel que o PDT iria assumir. Então, eu acho que ele errou. Ele deveria estar em Brasília, ou poderia estar discutindo com os deputados, talvez aqui usando essas plataformas aqui, para influenciar na linha política. E dizer, não, nós não vamos aceitar qualquer coisa que o governo federal nos empurre. A gente vai trazer alternativas, vamos discutir, onde a gente achar que está errado, a gente vai votar contra, né? E pelo amor de Deus, pessoal, fechar questão em certas pautas. Não, peraí, isso aqui mexe com uma gama de pessoas, vamos fechar a questão. E não vamos votar com o governo. Pronto, acabou. Mas, pessoal, assim como no governo Bolsonaro, nós vemos uma série de situações em que o partido não foi capaz de fechar questão em pautas importantes, sabe? Isso aconteceu no governo Bolsonaro e voltou a acontecer aqui na gestão do Lula. É uma coisa absurda. Então, nesse sentido, eu acho que o Ciro errou em não ter se juntado aos deputados e ter disputado. Porque, assim, pessoal, sem uma linha política, ideológica muito forte, um trabalho forte, é isso aí que sobra para o PDT.
E respinga no Ciro, tá? Porque qualquer coisa que o PDT fizer, respinga dele. Por isso que eu digo assim que eu acho que, pô, errou, tá? Na minha opinião, o Ciro deveria ter ido para Brasília, ou pelo menos ter ficado próximo com essas ferramentas que a gente tem hoje. O diálogo franco com deputados e senadores para ir influenciando a linha política dentro do Congresso Nacional. Mas isso é a minha opinião, tá? Então, assim, pessoal, aqui, minha opinião, o Ciro deixou o caminho aberto, tá? Ele não negou, mas ele também não disse que não iria sair. E como vocês sabem, eu já disse algumas vezes, acho que há uma possibilidade grande do Ciro sair, tá? Porque, como eu disse para vocês, hoje, Ciro e PDT caminham em direções diferentes. Isso aqui vai causar mais desgaste para o Ciro do que talvez para o PDT, porque o Ciro vai sair como um vilão nessa história, porque o Ciro não construiu a linha política dele, ele não disputou partido, ele não construiu uma linha para ele dentro do partido, então quem vai acabar saindo como vilão nessa história vai ser ele, pessoal. Por isso que eu digo, é melhor sair do que daqui a pouco ficar no partido, e aí o partido vai lá pelegar pro Lula e ele tá fazendo o caminho oposto, entendeu? Aí o Ciro vai ficar apanhando de novo, vai ficar em praça pública apanhando de novo, e sem falar nada, o que é pior. Né? Então, eu particularmente acho que para ele é melhor. Agora, não quer dizer, por exemplo, que eu acho que seria uma ideia interessante o Ciro sair do PDT e ir para o PSDB. Não acho que talvez seja uma ideia interessante. O Fábio, né, falou aqui uma ideia que eu acho até que seria interessante. Ciro ministro. Eu acho que seria interessante. Né? Fora da polarização, Lula, Bolsonaro, um candidato, ele até citou aqui o Tasso Gereissati, né? O Tasso Gereissati, eu não sei que idade tem o Tasso, mas acho que tem mais de 80, né? Acho que para ele tá meio complicado para ser presidente, né? Mas digamos que, sei lá, fosse um cara como ele, né? Acho que poderia o Ciro ser ministro. Eu acho que seria interessante, viu, Fábio? Acho que tu deu uma sugestão bem interessante. Ciro ministro, eu acho que seria legal. Sem partido, seria legal. Eu não acho, sinceramente, que o Ciro, sei lá, poderia ser o PSDB. Eu já falei aqui, né, pessoal? O Ciro, sendo candidato ao PSDB, ao governo do estado, eu não vejo lá tantos problemas. Ele está lá cuidando do Ceará, está recuperando, está querendo se contrapor ao PT, colocar o grupo dele. Beleza, não vejo problema. Tá? Agora, a presidência, aí pessoal, aí como eu falei para vocês, tem essa interdição ideológica, porque a gente sabe que o PSDB é mais liberal. E assim, se o Ciro não tiver lá com um grupo forte e ele influenciando a linha política dele, pessoal, aí eu acho que o Ciro teria os mesmos problemas ou talvez pior do que no PDT, entendeu? Por isso eu não acho interessante, por exemplo, se ele fosse concorrer à presidência, eu não acho que seria interessante, porque eu acho que ele encontraria problemas tão ou piores do que no PDT, porque ele não teria um grupo de apoio, ele não teria uma linha política bem definida para estar disputando o partido e disputar um projeto nacional de desenvolvimento, por exemplo, que é o que a gente sonha. Ah, Michele está falando aqui que o Tasso tem 76. Ah, eu pensei que ele tivesse até mais, ô Michele. Achei que ele tivesse uns 80. É que o velhinho tá acabado, né? Ele tá bem velhinho, né? O galego. E, pessoal, pra gente colocar mais um tempero nessa história aqui, eu não posso colocar o vídeo, tá, pessoal? Porque senão o pessoal lá da CNN me derruba. Mas eu posso aqui colocar. Teve um jornalista lá da CNN que disse que teve uma conversa com correligionários do PSDB, não falou quem é, até porque tem aquela questão do sigilo da fonte, que vocês conhecem, né? E ele disse que ele teve uma conversa para saber o que tinha de concreto em relação a essa possível filiação do Ciro Gomes ao PSDB e disseram que
vai haver uma reunião do Ciro e PSDB na próxima semana, no caso nessa semana, né? E eles vão anunciar o Ciro como o próximo filiado ao PSDB. Na verdade, assim, eles vão preparar o terreno. Essa que é a verdade. Eles vão preparar o terreno para o Ciro ser convidado a ser o filiado do PSDB. Tá? Isso foi o que ele disse. Ele disse que era uma fonte muito segura, que as negociações estão avançando, apesar de algumas divergências, mas que as negociações estão evoluindo, Tasso Gereissati está à frente dessa negociação, o presidente nacional, como a gente já colocou, concorda em trazer o Ciro, eles vão preparar o ambiente, devem marcar uma reunião com o Ciro nessa semana, e aí eles vão preparar o terreno para fazer em breve o anúncio. E um detalhe, pessoal, que eu quero passar aqui, que é a informação do jornalista da CNN. Eles dizem que pretendem anunciar a filiação do Ciro Gomes ainda este mês, pelo menos até o dia 31 de julho. Tá? Então, pode ser que nós tenhamos aí uma novidade até o final do mês de o Ciro ser anunciado como um novo filiado e talvez aí candidato a alguma coisa pelo PSDB. Tá? Então, essa informação de um jornalista que diz que tem uma fonte muito quente que garante que o terreno está sendo preparado e que o Ciro deve ser anunciado como um novo quadro do PSDB até o final de julho. Honestamente, pessoal, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Não estou dizendo que o Ciro não vai se filiar. Agora, não estou dizendo. Pode ser que ele se filie, mas eu não acredito que vai ser agora. Acredito que possa vir lá na frente, mas agora não. Tá? Eu acho que o Ciro também vai medir a temperatura, ele vai ver como é que estão as coisas internamente para ele, dentro do PDT, ele vai avaliar como é que vai ser os movimentos do PDT, como é que está ele internamente dentro do partido. Então, assim, pessoal, eu acho que o Ciro vai fazer uma avaliação muito longa para ele tomar essa decisão. Tá? Não acredito nesse otimismo de alguns quadros do PSDB de que o Ciro irá tomar essa decisão de se filiar até o final de julho. Até porque o próprio Ciro disse que, no momento, ele não pretende tomar essa decisão. Então, eu acredito que o Ciro, por respeito ao PDT, que ele está afiliado há 10 anos, por respeito ao Lupe, o qual ele tem os acordos que ele fez, não acho que o Ciro vai fazer essa decisão agora. Acredito que ele vai conversar com o Lupe, vai ter que chegar a um consenso com o Carlos Lupe, com outros quadros da cúpula nacional do partido, para ele tomar essa decisão. Aí sim, acho que o Ciro pode, talvez, parar no PSDB, porque eu acho que hoje é um partido que talvez acolheria o Ciro. Quer dizer, ou pelo menos tem um interesse, né? Apesar de algumas divergências, mas a tendência é a convergência com a filiação do Ciro. Porque assim, mas é aquilo, né, pessoal? Vocês têm que lembrar que o PSDB não é aquele PSDB, aquele dos anos 90, 2000, é um PSDB enfraquecido. E o PSDB, em tese, aposta no retorno do Ciro para que o Ciro traga novos quadros para dentro do partido. Que é o Ciro, porque o Ciro tem a força nacional, tem uma certa força nacional, o Ciro tem um projeto nacional que chamou uma turma e tal, né? E o PSDB, já que não deu certo a fusão e parece que as coisas estão um pouco paradas em relação à federação, mas o PSDB diz que não desiste da federação, pois bem, pode ser que o partido, com um bom quadro, com um bom projeto, pode ser que isso possa reverter o quadro do PSDB. Só que aí, assim, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. Para ser um bom negócio para o Ciro, para ele futuramente ou agora ser presidente, ele tem de influenciar a linha política. Por quê, pessoal?
porque senão o Ciro vai estar empoderando um partido político que lá na frente vai pautar um projeto político que a gente conhece do PSDB, que é aquele projeto dos anos 80, do início dos anos 2000, e que, inclusive, eles assinaram todos os projetos do Michel Temer quando ele assumiu a presidência. Foi isso que o PSDB fez. E, em relação, agora, acompanhe o trabalho legislativo dos deputados e senadores do PSDB, dos poucos que ficaram lá. Eles sempre estão contra a ideia de Brasil que nós defendemos. Por isso eu digo, pessoal, se vocês querem Ciro presidente no PSDB, olha, pessoal, acho que só valeria a pena se o Ciro levasse um grupo com ele, construísse uma linha política e o PND virasse o projeto do partido. E todos lutassem por esse projeto. E o Ciro disputasse o partido, fosse para a linha de frente para conquistar apoios, que foi o que ele não fez em 2022. Pessoal. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, pessoal. O Ciro vai ter que fazer uma luta árdua de um partido, né, que está ameaçado também pela cláusula de barreira. Perdeu relevância nos estados, nos municípios e nacional, nem se fala. Então, assim, é uma luta hercúlea a que o Ciro teria que fazer. Então, nesse sentido, pessoal, cuidado com o que vocês desejam, porque o nosso Ciro poderá estar empoderando um outro projeto político se ele não fizer a disputa necessária dentro desse novo partido. Certo, pessoal? Então, não fiquem bravos comigo, mas é esse o recado que eu tinha para passar em relação a essa questão envolvendo o Ciro Gomes e o PSDB. Honestamente, pessoal, se o Ciro sair, eu, particularmente, prefiro que fique sem partido. Vira um intelectual, vai levando as ideias, reúne grupos, conversa com pessoas diferentes, vai levando a ideia. Vai levando a ideia. Tá? Forma um think tank, de repente, com várias pessoas que são influentes, que estão pensando num Brasil diferente. Pô, tem o comandante Robson Farinazzo, tem o Rodolfo Laterza, tem o pessoal aí da área da geopolítica, da defesa, que está fazendo um trabalho bem interessante aqui no YouTube. Tem o pessoal lá do Vento Leste, que faz um trabalho sensacional sobre o Oriente Médio. Pô, tem na economia, poxa, nós temos o Cobori, né? Nós temos outras pessoas que o Ciro poderia estar dialogando para fazer, de repente, um think tank brasileiro, para pensar, né, o Brasil diferente. Tem o pessoal lá do, como é, que é um fórum lá no Rio de Janeiro, que o pessoal tá puto com o governo Lula, o Instituto da Brasilidade. O cara é trabalhista, pô. Porra, poderia pegar essa galera aqui e, ó, junta tudo. Junta o pessoal do Instituto da Brasilidade, junta a galera lá do pessoal da geopolítica, da geoestratégia. Pô, vai reunindo a galera aí, pessoal, pra gente poder pensar um Brasil diferente. Eu acho, por exemplo, muito mais produtivo do que se filiar ao PSDB, por exemplo.